Sabe que eu tinha uma pergunta pra você? Eu sei que é um momento diferente, assim, na sua vida que você tá passando, mas você tem vontade de ser pai? Porque eu acho que você daria pra um bom pai. No bom sentido, Na né? verdade, Mas já é pai cara, de 2 milhões de tem um, pessoas. então, tem um negócio assim, eu penso que na vida tudo acontece, né, velho? Não acontece, coisas não acontecem por acaso. Hoje, é, eu me sinto pai de muita gente indiretamente, né? Que tem pessoas que passam mais tempo comigo, me escutam mais do que escutam os próprios pais. E tem também, por todo o lance, né, que aconteceu os traumas que aconteceram na minha infância, na minha pré-adolescência, na minha adolescência, também resquícios que eu trago na minha vida adulta, que eu fiz alguns testes já tem um tempo, mas eu fiz alguns testes e eu sempre tive na minha cabeça e falava assim, mano, eu sou estéreo, tá ligado, velho? Sempre tive na minha cabeça que eu era estéreo, e aí deve fazer uns 3 anos, um pouco antes até de eu começar a fazer live, mais ou menos em 2017, acho que foi 2017, eu fiz alguns testes, né, passei no urologista, e ele me explicou que eu tenho uma esterilidade, que é uma Sério? esterilidade psicológica, velho. Então, eu não consigo ter filho. Né? Eu posso engravidar através de Caramba. fertilização Inseminação artificial. artificial. Tem todo um processo, mas por causa dos traumas, porque eu falava assim, imagina que se eu tivesse, como a relação familiar ela é muito complicada, eu ficava falando assim, caramba, isso eu fui tratando com o tempo e até com a psicanálise me ajudou muito nisso, né? Toda a parte mental, de entender e falar assim, cara, mas por que que eu fiz o meu corpo não querer esse tipo de coisa? Porque o médico falou, cara, não tem nada, Ver como a mente é forte, né? fisicamente Caramba. falando, né? Não tem nada, não existe um tratamento para o que você tem. O que você tem é quase que uma, né? Ele utilizou esse lance de Então é irreversível? cara, pode acontecer, entendeu? Entendi. Pode ser que daqui um ano, pode ser que Incrível. agora, Que pode ser que mude. daqui 6 anos, pode ser Pô, que em algum momento ele falou assim: não existe um tratamento para o que você tem. Se você entendi. quiser engravidar, na época ele falou: se você quiser ter um filho agora, você vai precisar fazer um processo, né, para esse tipo de coisa. Uhum. Só que dentro Caramba. da história, o que aconteceu foi o seguinte: na minha cabeça, eu sempre ficava muito preocupado, tipo assim, eu não posso ter um filho, porque se eu tiver um filho, vai acontecer alguma coisa ruim, Entendi. alguém vai abusar dele, como é que eu vou deixar a relação, como é que vai ser a relação dele com a minha família, né? Porque eu não tinha a força e o que era necessário para confrontar as coisas, né? Uhum. Você não consegue, você fala assim, caramba, velho, eu não posso deixar o meu filho dentro de casa, né, velho? Eu não posso deixar meu filho, talvez, com algumas pessoas da minha família, porque são relações que me complicaram muito, né? Aham. Então, a Pô, sua mente vai trabalhando para o que você pode fazer nesse sentido. Você vai conseguir desenvolver uma esterilidade, velho. Para É, você ver o quanto a cabeça da é gente, o muito corpo, a mente importante, da é. gente, é ela forte. consegue transformar isso. Então o seu corpo Então, achou uma outra forma de se manifestar. e aí eu entendo que isso é um processo e que eu falo assim, mano, eu vou ficar chateado com isso? Eu vou ficar triste com isso? Muito pelo contrário, velho. Hoje eu consigo estar presente na vida de mais filhos do que eu imaginei na vida, saca, velho? Eu acho que dentro de um processo como um todo, você pode olhar e falar assim, putz, eu vou ficar chateado, eu vou ficar triste, nossa, eu vou pedir, cara, eu acho que dentro de tudo isso que aconteceu, eu costumo olhar e falar assim, porra, não era o momento, tá ligado, velho? Ou eu tento desenvolver algo que é o sentido de olhar e falar assim, dentro de uma sociedade onde o meu filho tem que ter uma boa alimentação, ele tem que ter uma boa escola, ele tem que ter um acesso à saúde, ele tem que ter roupa boa, ele tem que ter coisas que, eu quero dar e eu preciso dar para o meu filho as coisas que eu não tive. Cara, todo mundo merece isso, saca, velho? Não é só o seu filho, o meu filho Uhum. que merece isso, todo mundo merece isso. Então, eu comecei a desenvolver esse tipo de afinidade com as pessoas que não são meu filho de sangue,
mas são os meus irmãos da tribo, né? Que pode ser um todinho de 10 anos, de 12, Verdade. de 8, de 5, alguém que acabou de nascer e também não é uma pessoa que é da minha, né, família de sangue. Então eu olho e falo assim, cara, a partir do momento que você consegue desenvolver esse tipo de relação com as pessoas que nem são, teoricamente, aquelas pessoas que você fala assim, pô, velho, se eu puder fortalecer o estudo de alguém, quantas mensalidades de faculdade que eu já não pago, né? Uhum. Quantas cestas básicas, quantas coisas que você não vai fazendo, que você fala assim, cara, se você ter um filho é você colocar alguém no mundo, né? Tem muita gente no mundo que já é colocada todos os dias e que tem dificuldade para se manter. Então, velho, eu acho que dentro disso daí eu comecei a pensar e falar assim, eu não preciso viver uma vida triste, uma vida abalada, uma vida chateada, uma vida amargurada, porque tem gente que se recebe uma notícia de que não pode ser pai, Sim. o cara ele vai tentar o quê? Contrariar a natureza a todo sentido para que refazer aquilo. E eu também não acho que está errado. Eu acho que quem tem esse sonho e putz, eu vou fazer fertilização, eu vou fazer tratamento, eu vou fazer aquilo, tal, mas eu preferi olhar para um outro lado e falar assim, se eu fizer desse jeito, talvez um dia eu mesmo me cure e possa ter um filho, saca, velho? Porque Uhum. o homem é diferente, né? A mulher, ela tem algo que geneticamente e do corpo, ela não pode ter filho depois de tantos anos. O homem, ele pode ter 50, ele pode ter 60 anos e ser pai, velho. Uhum. Então, eu, apesar de ser muito velho, eu ainda sou muito novo, velho. Então, pode vir a acontecer daqui 5 anos, daqui 10 anos, eu não sei, velho. É bom que Né? vai ser o momento certo, o momento que Deus escolheu para ser aquele momento, né? Então, é isso aí.